Quero saudar gloriosamente mais uma vez a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos também que estão nos acompanhando nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Facebook, e assim sucessivamente, que eles sejam alcançados e agraciados pelo poder da palavra de Deus. Que os irmãos sejam alcançados e a família desses irmãos que está nos acompanhando, nos assistindo, seja tocado, seja ela convertida ou não convertida. O que mais nos importa nesse exato momento é que o Espírito do Senhor toque esse casamento, toque essa família por meio do poder da palavra. Vocês podem me ajudar na intercessão por isso? Porque nós estamos juntos aqui e eles estão juntos lá nas suas casas. E juntos se tornamos um organismo vivo de Deus, unido no poder da palavra de Deus. Amém, família? Glória a Deus por isso. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Quero ler um texto com vocês. Provérbios 20. Nós falamos na primeira ministração sobre família. Eu acredito que nós vamos estender a umas 3 a 4 ministrações sobre família. E isso não tem a ver conosco, amém, pessoal? Isso tem a ver com o princípio de Deus. Amém? É Deus trazendo à sua memória o princípio que você esqueceu. É Deus trazendo à sua memória os valores que deveria ser inegociável e talvez já foi negociado. E essa negociação ela é sutil, talvez você nem percebe. E aí ela fica maquiada. E os princípios são quebrados. E aí a vergonha ela vem em público. Depois que o princípio é quebrado, a vergonha vem em público. Porque o valor ele pode ser negociado em secreto, né? Onde só a vergonha está por si mesma incubada. Mas quando o princípio é quebrado, a vergonha vem a público. Então, nós que caminhamos no princípio da palavra, precisamos entender que esses princípios eles são invioláveis. O princípio da lealdade, da fidelidade, da honra, do compromisso, da sinceridade, né? E a gente precisamos encarar isso com seriedade, né? Seriedade naquilo que eu posso mudar, pedindo a sabedoria de Deus, aonde eu posso mudar, e pedindo também a seriedade, aonde eu preciso entender que não é eu que tenho que mudar, aí é o próximo, aí é o outro, né? Porque casamento não é feito de uma pessoa, ambas são duas, né? Se eu não estiver disposto a renunciar para me poder fundamentar o meu casamento a partir da minha renúncia, porque casamento não tem a ver com o que está certo ou o que está errado, tem a ver com a verdade que você carrega sobre ele, né? Porque o certo e o errado vai ser corrigido, mas a verdade ela é absoluta. Eu preciso definir o meu casamento a partir da luz da palavra. É isso ou não? É sim ou não? Eu acredito claramente nisso, irmão. Se o meu casamento não estiver baseado na palavra, não tem como ele ser guiado pelo Espírito Santo. Nosso casamento nós precisamos entender que é o seguinte, não existe a terceira pessoa nela. Entendeu? Porque se houver a terceira pessoa, é o oposto. Então nós somos uma alma. Eu e a minha esposa é uma alma só. Nós se unimos ambos, Mateus 19. Se uniu, se tornou um. E o que Deus uniu, o homem não separa. Então a alma se tornou uma. Então você não casou com uma beleza, você casou com uma alma. Então o mais precioso aqui não é a aparência, é a alma. Então se eu casei com a alma da minha esposa, eu me tornei uma só alma. E aí existe a pessoa do Espírito Santo que entra para guiar o meu casamento. A partir do momento que eu vivo os princípios de Deus. Então abre comigo a palavra de Deus, se você já abriu. Vamos ler o versículo 24. Diz assim, versículo 23. Provérbios 20, versículo 23. Diz assim, o Senhor detesta o peso adulterado, a balança falsificada, não o agrada. O 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia discernir o seu próprio caminho? Isso é uma pergunta.
Presta atenção. O homem na sua força, ele é incapaz de dirigir o seu casamento. Ele é incapaz de sustentar a unidade do seu casamento. Ele só consegue sustentar o seu casamento a partir que o Espírito Santo começa a conduzir os seus passos. Por quê? Porque o homem vai ser tardio em falar. Lembra que Tiago fala? Que o homem tem que ser tardio em falar, atento ao ouvir. Por quê? Quando ele ouve o sentimento da sua esposa, ele vai atribuir com relevância. Porque talvez ele está autossuficiente no caminho da sua justiça. Porque a justiça do homem não atrai a justiça de Deus. Então o Tiago vai continuar falando que eu não posso simplesmente só ser ouvinte. Eu preciso ser praticante. Então se eu ouço, eu preciso praticar. Eu ouço o quê? Eu ouço o auxílio da minha esposa para a gente recomeçar um relacionamento edificado, porque talvez nós se perdemos. Ela fala para mim assim: você não acha que nós devemos recomeçar ou relembrar ou reativar valores que nós deixamos ser perdidos? E aí eu ouço, só que não é só ouvir, eu preciso praticar. E quando eu pratico isso, eu vou edificar não somente o meu casamento, mas a minha família. Então entenda que dentro desse contexto existe outro contexto, dizendo assim o 27, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A vasilha cada parte do seu lugar. O 28. A bondade e a fidelidade preserva o rei por sua bondade, e ele dá a firmeza ao seu trono. Presta atenção. O Senhor quer dar firmeza para nós no nosso relacionamento, porque um relacionamento inconstante, o que acontece com ele? Ele se torna vulnerável, porque ele não tem uma constância no relacionamento. Então entenda, lá no princípio, quando o primeiro casal, perseverava no princípio de Deus, ele não negociou os valores do relacionamento. Eles permaneceram com o seu caráter inviolável, enquanto eles permaneceram no princípio do relacionamento. Depois que eles negociaram esses valores, eles conturbaram o seu caráter. Entenda, quando um casal ele conturba o relacionamento, ele vai perverter o caráter e vai causar um escândalo. E nada pior, irmãos, do que um escândalo no matrimônio. Você percebe que o escândalo no matrimônio não é um escândalo individual, ele é coletivo. Porque você vai escandalizar tanto você, com a sua postura escandalizadora, e tanto também as pessoas que estão em sua volta. Vamos cogitar somente a sua família, já é muita pessoa, não é? Sim ou não? Quando há uma separação, você imagine o caos que causa dentro da família. Então nós precisamos preservar o que? O modelo. Qual que é o modelo? O modelo do Éden, do princípio. O modelo do princípio era Deus e o casal. Era Deus e o casal. O modelo do princípio do meu casamento tem que ser Deus e o meu casamento. Se isso for real para mim, isso vai me levar a uma vida toda. Por quê? Eles eram privilegiados, eles tinham só um modelo, o modelo a imitar era o modelo de Deus. Quando um casal, presta atenção, quando o casal, lá do princípio, tá? Lá do Éden, Adão e Eva, quando o casal negociou os valores de Deus, quebraram os princípios de Deus, e o caráter da família ficou comprometido. Quem já viveu esse comprometimento no seu caráter matrimonial? Irmão, sabe o que é isso? Isso é uma sepultura aberta dentro de um casamento.
Isso é uma sepultura aberta. Então o que eu quero dizer para você? Se você é humilde de reconhecer que você precisa ser relevante e consistente no seu relacionamento, você vai ter um casamento solidificado. O seu casamento vai estar pronto para resistir às tentações, às tentativas do diabo infiltrar no seu relacionamento. Porque você bem sabe que você que é casado, você sabe o quanto você precisa lutar contra essa astuta maligna para infiltrar no seu casamento. Você sabe disso. Você sabe o quanto você precisa ser consistente. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum casal vai conseguir sustentar uma farsa por muito tempo. Porque logo as máscaras dos dois, que deveria permanecer a máscara do céu, vai cair. E vai ser revelado as máscaras do inferno dentro de casa. Logo o inferno vai ser manifestado dentro de casa. Logo todos vão ver o que estava por detrás daquela capa, daquela imagem, né, passada momentaneamente. E isso nós estamos vendo muito. Aquele casal de mão dada na rua, mas dentro de casa nem se falam direito. Sim ou não? Ou só eu que já passei por isso? Muitos a gente vê, e isso é perigoso. E é tão perigoso, sabe por quê? Porque quando um caráter, irmãos, da família, não vou falar o caráter do casal, para a gente poder conectar a família do casal. Quando o casal conturba o seu caráter, é automaticamente isso germinar para toda a família. É automático. O filho que caminhava na santidade, ele tem um mau exemplo dentro de casa e ele já não consegue mais ver o pai como exemplo. Porque o filho, ele se espelha no pai, né? A filha, ela olha para a mãe e diz assim: nossa, minha mãe é uma mãe de honra, né? É uma mulher de honra. E quando esses valores são perdidos, é automaticamente a infecção tomar o ambiente da casa. E ambas as partes, se tiver muito filho, se torna completamente um dano com muita dificuldade de ser reparado. Então, o que eu quero dizer para você? Que você precisa manter a consistência do seu relacionamento naquilo que Deus tem nos ensinado lá no princípio. Princípio. Vamos só parafrasear, que eu quero entrar num texto da continuação do contexto. Aonde estava Adão quando a Eva estava conversando com a serpente? Dá para vocês terem uma ideia aí, não? Aonde estava a esposa quando o marido estava conversando com a meretriz? Aonde estavam ambas partes? Vamos parafrasear. O que acontece? O casamento é baseado de uma consistência na presença e na ausência. Usando a fala de José, quando ele é tentado, ele olha para a tentação e diz à tentação: como posso eu cometer tal pecado contra o meu Deus e o meu Senhor? O que ele estava trazendo? Uma consistência na ausência, porque foi fundamentado na presença. Então ele estava dizendo assim: o que eu aprendi com o meu Senhor na presença dele, eu vou manter na ausência. Porque na ausência revela o que foi fundamentado na presença. E aonde estava Adão quando a Eva estava conversando com a serpente? Eu quero entrar num texto aqui, porque não é esse texto que eu vou basear. Esse texto é para a próxima ministração, mas eu estou dando uma ilustração para vocês entenderem como a farsa do casamento é hoje vivida.
a mão dada, a aparência, aquela coisa toda momentaneamente diante das pessoas, a sua publicidade precisa ser mantida, mas o secreto já está destruído. O secreto, irmãos, já não existe, já está fragmentado. Então entenda, uma publicidade desonrada revela o que foi fundamentado no secreto. Então, a moralidade pública, sem piedade secreta, gera escândalo. Então não adianta eu ter uma moralidade pública bem aparente e ter a minha piedade no secreto com o meu matrimônio destruída. E hoje eu iniciei a nossa fala falando sobre a crise não está fora dos muros da igreja. Ela está dentro. Se ela está dentro da igreja, então ela está dentro da sua casa. Se a crise está dentro da igreja, então quando você olha para a sua casa, a crise está dentro da sua casa. A crise está lá no seu convívio matrimonial. Porém, por quê? Porque a crise no Brasil, ela não está, irmãos, na política, na segurança pública. Ela está no caráter da igreja. Porque se a igreja ela tem um caráter solidificado, ela vai influenciar a sociedade, ter uma firmeza naquilo que ela representa. Por que eu estou dizendo isso? Não estou colocando um peso sobre você, nem sobre aqueles que estão nos ouvindo, né, nas redes sociais. Eu estou colocando uma responsabilidade sobre os meus ombros. Que eu preciso carregar isso com uma vivência autêntica, consistente. Por quê? Porque eu vou parafrasear também de um texto que eu vou ler. Eu decidi, irmãos. Quem passar pelo meu casamento vai passar e vai se tornar uma pessoa melhor. Quem passar pela minha casa vai passar e se tornar uma pessoa melhor. Quem passar pela minha vida tem que passar e ficar melhor. Se as pessoas passam pela igreja, fica pior. Então a gente vai estar discernindo que o problema está no caráter da igreja. Está na sua inconstância moral, na sua inconstância matrimonial. E aí está um problema. Eu estava falando com meu amigo, o porquê que o Evangelho de Jesus Cristo está descredibilizado. Por que o Evangelho de Jesus Cristo está descredibilizado? Aí você olha para você, aí se cumpre o que o Tiago falou, que nós olhamos para o espelho e refletimos a nossa própria. Quando você não olha, você a partir da Bíblia, você já caiu sem que você percebesse. Porque se você olha para você a partir da Bíblia, você vê o quanto você precisa melhorar naquilo que você está se tornando. Sabe o que me acomoda? É quando eu olho para o espelho a partir de mim mesmo. A minha beleza externa vai me convencer que eu estou bem, mas a minha decadência moral interior vai revelar no que eu estou me tornando. E aí eu torno no que eu estou me tornando no meu matrimônio. Qual que é a forma que eu cuido do meu casamento? O pastor não é pastor dentro da igreja, irmãos. O pastor, ele é pastor dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Você não é ovelha só dentro da igreja, você é ovelha dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa. Você é uma plataforma para o seu matrimônio, ou não? Sim ou não? O que eu quero fazer você entender? Que talvez se você não está praticando, você precisa fazer que se cumpra o livro de João 14, 26. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, começa a te ensinar aquilo que você talvez não aprendeu. E que Ele possa te fazer lembrar aquilo que você esqueceu. Sabe por quê? Talvez nós cometemos alguns delitos imorais dentro do nosso matrimônio. Porque talvez nós esquecemos o que nós aprendemos. Abre comigo a palavra do nosso Deus no livro
2 Reis. Eu quero falar de um homem chamado Eliseu. Alguém conhece? Não? Conhece mesmo? Olha aí, hein? Tremendo, hein? Quero falar desse homem aqui. Quero aproveitar o meu tempo para mim poder falar desse momento tão importante que Eliseu expressa nessa família nessa esposa que ficou viúva, nesses filhos que ficou órfão, o compromisso que ele teve. Presta atenção, família. A honra antecede a sua colheita. Entendeu isso, não? A honra antecede a tua colheita. E a tua colheita, sabe onde ela começa? Não é em público. É no secreto. Entendeu, não? Sabe por quê? Quando você vai embora, acabou o culto. Acabou o culto. Você vai para sua casa. Lá começa o plantio. Lá começa o plantio. Irmão, não tem nada melhor do que você fazer da sala da sua casa ou da mesa da sua cozinha o púlpito. Você fazer da sua família a igreja, a real igreja. De você ministrar a sua casa, ministrar a sua esposa, ministrar a sua sogra, quem tiver lá. Não tem coisa melhor, irmãos. Você ampliar assim a tenda na sua casa, não vai fazer, né, como Tiago, João e Pedro, que armaram a tenda e disse, não, aqui nós vamos ficar, uma é para Moisés, a outra é para Elias e a outra é para o Senhor, e nós vamos ficar nela, né? Não é isso que eu estou dizendo para vocês que você ampliar a tenda é você estender da igreja local para a igreja matrimonial, diga aleluia por isso. E aí dessa igreja local para a igreja matrimonial vai gerar um impacto aonde? Na sociedade. Lembra da fala de Joesley? Quem lembra? Dai-me 100 homens que abominam o pecado, que odeiam o pecado e que te ama acima de todas as coisas, então eu abalarei o mundo. Aí você tem que falar assim, Senhor, dai sabedoria para minha esposa, submissão aos meus filhos, então eu e a minha casa abalaremos o mundo. Aleluia! Então o que você precisa entender? Que nessa missão existe um discernimento nela. Abre comigo o livro de 2 Reis 4, versículo 1. Irmãos, eu quero até estender a minha fala a respeito da família abalar o mundo. Antes de nós pensar em abalar o mundo, nós precisamos abalar a nossa casa. Né? Eu sei que nós temos essa missão até os confins da terra. Jesus nos deixou essa missão. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ele nos deixou essa missão. Mas contudo, Jesus começa onde? Na sua terra. Ali que ele diz, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, aí depois ele libera, confins da terra. Então o que eu quero dizer para você? Abala o seu casamento. Abala a estrutura do matrimônio. Faça que a tua esposa sinta a falta de você o tempo inteiro dentro de casa, bigode. Faça que a sua esposa fique abalada na sua ausência quando você sai para trabalhar. Ela sente a tua falta. Ela sente o seu cheiro, o seu perfume. Ela não vê a hora de você chegar em casa para te servir. E aí isso precisa ser recíproco. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos para a leitura. Certo dia, a mulher de um dos 2 discípulos do profeta foi falar a Eliseu. O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-lo? Deixa eu só dar uma pausa aqui.
Sabe o que ele faz aqui? Sabe o que ele faz aqui com aquela viúva? Ele não se torna um impostor, ele se torna uma plataforma. Ele não tomou o lugar do marido, ele estendeu a honra do marido para dentro da casa dela. Ô, irmãos, presta atenção. Presta atenção que nós estamos vivendo hoje. Essa extensão de uma plataforma, ela começa na honra. Vou continuar a leitura com vocês. E ele perguntou-lhe: como posso lhe ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muita. Presta atenção. Vou falar de reputação. Rapidamente. Não vou travar a mensagem. Presta atenção. Para aquela vizinha e pedir vasilhas é porque ela tinha que ter credibilidade com os vizinhos. Significa que os vizinhos olhavam o casamento dela e ela era um exemplo dentro de casa e o marido era um exemplo dentro de casa e ela voltou cheia de vasilhas. Sabe por quê? Porque ela era um bom exemplo. O casamento dela deveria ser à luz da Bíblia. Porque presta atenção. Eu queria ver se você, sem hipocrisia, irmãos, eu queria ver você abrindo o seu armário para uma pessoa de mau testemunho. De você pegar, a gente agora estamos falando de uma tal Tupperware aí que é tremendo, né? De pegar a Tupperware e você dar todas as suas Tupperware para o seu vizinho levar. As irmãs dão risada. Fui falar Tupperware, mas deixa para lá. Não, vamos construir um pensamento dentro da palavra de Deus, irmãos. Essa mulher, ela saiu, eu creio que ela não teve dificuldade de encontrar as portas abertas para servir ela, porque ela tinha uma boa reputação. Presta atenção, eu quero saber, a igreja, anunciar como igreja e sair pedindo pelo menos alimento nas portas. Não é nem as Tupperware, só os alimentos. Que é essa igreja? De onde ela é? Para onde vai esses alimentos? Quem é você? Começa a questionar. Por quê? Não tem confiança, não tem credibilidade. Vamos continuar construindo. Então disse Eliseu: vai e pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos. A palavra diz: a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Ei, peça muitas. Ela voltou tão cheia de vasilha que chegou uma hora que não tinha nem mais vasilha para pôr. Por que eu estou te falando isso? Você vai ver que no contexto, Eliseu vai dar a continuação dizendo assim: agora vá, paga a sua dívida, porque uma dívida de um credor aqui, na palavra, na época, não era uma dívida barata não, irmãos. Vai e paga a sua dívida e viva com o restante. Então não era pouco. Presta atenção. Vamos continuar o texto. E depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame todo aquele azeite em cada vasilha e vai separando as que vocês forem enchendo. E depois disso ela foi embora e fechou-se em casa com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Uau! Chegou uma hora que ela não tinha como mais buscar. Os vizinhos traziam, ou os filhos traziam. Vamos dizer que chegou uma hora que nem os vizinhos tinham mais vasilha para emprestar.
Sabe o que é isso, irmãos? O que você honra antecede a tua colheita. A forma que você se comporta diante da sociedade é a forma que você tem a resposta dela. Vamos lá no 5. Depois disso, eles foram embora, fecharam o 6. Enquanto todas as vasilhas estavam se enchendo, o 7. E ele foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos ainda poderão viver. Bom, vamos fazer uma analogia rápida aqui. Se aquela mulher tivesse 50 anos e ela fosse viver mais 50 anos, então significa que o azeite que ela tinha, para ela administrar, ia durar mais 50 anos financeiramente para ela poder viver. Você sabe o que é isso, pessoal? O que você planta antecede a colheita da honra. O que eles viveram, honraram o seu futuro, porque o presente não se corrompeu. O presente daquela família foi em alto nível de honra. Temos um relato do profeta Eliseu, um homem de Deus, que demonstrava 3 qualidades de um caráter familiar: fidelidade, honra, compromisso com a família do seu servo. Ei, presta atenção. Hoje, eu vou ler um texto uma escrita que eu li, e aí você vai pensar comigo. Hoje temos dificuldade de encontrar esse compromisso com as viúvas e os órfãos. O marido ou a esposa nem foi enterrado, já tem pretendente no velório. Os filhos já têm substituto ou substituta, talvez já é os mais próximos, os mais íntimos da família, nem espera a tampa do caixão fechar para tomar o lugar do indivíduo. Isso é o mau caratismo. Presta atenção no que eu quero dizer para vocês. Há muitos impostores, irmãos. Há muitas pessoas que têm um mau caráter. Eu não estou dizendo que a viúva ou o viúvo não tem direito de casar de novo, mas eles nem sofreram a honra do sepultamento, já o pretendente já está investindo. De ver de ele honrar aquele homem que está sendo enterrado, porque a única coisa que volta do túmulo é o caráter. É a única coisa. Honrar o que aquele homem construiu no período do trajeto. Nós não podemos ser um aproveitador. Nós não podemos ser um impostor. Irmão, presta atenção, a viúva ela precisa ser honrada. Ela não precisa se antecipar, colocar alguém no lugar do marido. E nem o marido no lugar da esposa. Precisam da honra. Porque Deus, mesmo depois que o seu servo morre, Ele continua honrando o seu servo. Você imagine o homem, aquele que quer tomar o lugar daquele que nem esfriou o corpo ainda. O caixão nem fechou, não houve nem as despedidas da matéria. Sabe o que é isso, irmão? É o alto nível do aproveitamento. Presta atenção. Nós hoje precisamos ser responsáveis e comprometidos com a viúva e com o órfão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Quem entendeu isso? Quando você honra a viúva, você está honrando a Deus. Quando você adota,
você se coloca no lugar para assumir uma paternidade com um órfão, você está honrando a Deus. E você sabe que o assumir a paternidade não tem nada a ver com o novo matrimônio. Tem a ver com o compromisso com a palavra de Deus. É isso ou não? Tem a ver com a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 8. Da continuação, na mesma fala de Eliseu. Vamos lá. Certo dia Eliseu foi em Sunem, aonde uma mulher rica, diga comigo, uma mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupar esse lugar. Ei! Aqui vai revelar o abstrato do coração. Uma mulher que eu tenho mera convicção que ela era jovem e o seu marido deveria ser velho. Então você imagine, aquela mulher, ela observava todos os dias, ou toda semana, o profeta passando, ela observava. Ei, você imagina o que estava no coração daquela mulher, e no coração daquele profeta, daquele homem. A Bíblia fala que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Quem está entendendo isso? A mulher era rica. Como Eliseu lidava com aquela mulher, a sunamita, e como aquela mulher lidava com Eliseu? Como que eles lidavam? A mulher era rica, tinha marido, sendo ele já velho. Todas as vezes que Eliseu passava, ela estava observando Eliseu, mas ali revelava o abstrato do coração de Eliseu e o coração da sunamita. Sabe por que revelava, irmãos? Porque o que é plantado no secreto é revelado em público. Porque ali revela a intenção do coração de um homem e de uma mulher. Porque em público será revelado o que está sendo no íntimo, no secreto do coração mal intencionado. Como é que deveria ser o tratamento daquela mulher com aquele profeta malicioso? Profeta jovem, robústico, e o marido velho. Como é que deveria ser? Porque a Bíblia vai falar no contexto que ela não tinha filhos. Já era velha. Vamos dizer assim, né? Ou não necessariamente também. Imagine comigo, irmãos. E aí eu quero trazer para você um contexto do quê? De que o que revela o abstrato do coração é a forma que eu trato a viúva, ou a que eu trato a pessoa oposta. E eu quero dizer para você, irmãos, que a reputação de Eliseu, diante dessa situação, leva ela a chegar no seu próprio marido e dizer assim: vamos construir um quarto para ele aqui. Aí eu posso tornar a pergunta para vocês: será que nós, só de observar um homem com a Bíblia na mão, com o cajado passando, nós colocaríamos esse homem para dentro de casa? Colocaria? Será que nós sairíamos para trabalhar e deixaria essa pessoa dentro de casa com o oposto?
Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a gente olha e diz que tudo mudou. Vamos entender isso. O que está sendo construído no secreto será sempre revelado em público. A relação daquela mulher com Eliseu mostrava que o que eles viviam era de alto nível de respeito. Porque o próprio marido entendeu que aquele homem era um homem de Deus. Homem de Deus não perde o seu coração para o mundo, ele preserva o seu coração a Deus. E todas as vezes que você perde o seu coração para o mundo, você negocia os valores de Deus com o mundo. Então aquele homem de Deus tinha preservado o seu coração, e aquela mulher que temia a Deus preservou o seu coração a Deus. Então ambos honraram a Deus. Supostamente, será que você deixaria uma pessoa que só você vê passar, hospedar na sua casa? Uma pessoa que você só vê passar, você vai hospedar na sua casa? O texto fala que aquela mulher observava Eliseu passar. E ela discerniu que ele era um santo homem de Deus. E você percebe que o marido daquela mulher, depois, nos versículos anteriores, você vai ver, deixa eu explicar rapidamente, porque o tempo não nos deixa ministrar tudo isso, mas você vai ver que no percurso do trajeto, o pai de uma criança que foi concebida por meio da profecia, por meio da declaração da palavra, da vida de Eliseu, concede um filho à mulher que não tinha filho, era histérica. E o filho morre. Sabe onde o filho vai estar antes de morrer com uma dor de cabeça? Lá no campo com o pai, no campo. Então o texto se depara que o marido saía para trabalhar, irmãos. E vamos supor que Eliseu ficava lá, em intensa intercessão, vamos dizer assim. E depois ele saía, vamos dizer assim. O texto não nos revela uma baixaria. O texto nos mostra que ele manteve o seu coração em Deus. Ele não vendeu os valores, não negociou os valores. Os sexos opostos não se atraíram, porque havia uma convicção em Deus. Talvez alguns de nós poderíamos dizer assim, naquela época, a gente poderia confiar, naquela época, a gente poderia deixar essa pessoa dentro de casa, porque era de costumes, era um viajante, um peregrino. Só que o mesmo Deus daquela época, eu acredito que é o mesmo Deus de hoje. Ou não? Eu acho que sim, né? Então, eu acho que não tem a ver com a época, tem a ver com o meu caráter. Ou não? Tem a ver com o meu caráter. Talvez alguns de nós poderíamos dizer que é naquela época. Então, o que aconteceu conosco hoje é que houve uma alteração de valores e os princípios do caráter sofreram uma mutação que comprometeu as bases que não deveria ser violada. E o que acontece conosco quando as bases do nosso caráter é violada, a gente vamos negociar. Aonde a gente negocia, pastor? No lugar onde ninguém está te vendo. Sabe por quê? Porque tudo começa com uma semente. Depois começa a crescer como uma árvore. Uma das coisas que mais nós ouvimos hoje é essa: não confio nesse líder, ou nesse pastor, ou nesse diácono, ou nesse ministro de louvor, eu não acredito. Falei só autoridades de igreja, não falei? Uma das coisas que a gente mais ouvimos: não acredito, eu não confio. Por quê, irmãos?
Por quê? Por quê? É isso que eu não consigo entender. Por que isso? Porque está comprometido os valores, irmãos. A nossa classe congregacional deveria ser a classe mais credibilizada. Nós deveríamos ter um alto nível de crédito. Talvez nós estamos devendo. Deixa eu falar algumas coisas que violam os princípios da convivência cristã, rapidamente. Uma das bases do caráter familiar é a confiança. Como este pastor, ou líder, ou pai de família, cumprimenta uma irmã na igreja? Com um aperto de mão malicioso, com um beijo no rosto malicioso, com uma resposta no WhatsApp maliciosa, como ele se comporta nas redes sociais. Isso revela o seu caráter dentro de casa, e o seu caráter familiar, e o seu caráter moral, e o seu caráter pessoal. Qual que é o comportamento desse cara? Como ele pega na mão das irmãs? Como ele cumprimenta? Como ele responde uma mensagem no WhatsApp? Como ele se comporta nas redes sociais? Aí, a gente vê que o caminho que esse camarada está fazendo é esse. A maneira que você se comporta com essas coisas, as situações ou o momento vai te levar para uma crise matrimonial. E vai te levar a uma insatisfação no seu casamento. E depois vai te levar a um adultério. E por fim um divórcio. Um ato abominável a Deus. Por que isso? Porque tudo começou ali atrás, onde ninguém estava vendo nada. Irmão, presta atenção. Ninguém consegue sustentar por muito tempo uma farsa, uma mentira. Ninguém consegue sustentar um pecado escondido por muito tempo. Sabe por que eu sou o maior beberrão de água do trono? Sabe por quê? Porque eu não quero que esse canal fique sujo. Eu quero estar sempre disposto às águas do trono fluir dentro do meu interior, para que gere vida e o meu canal, do meu espírito, seja limpo. Sabe por quê? Quem confessa os seus pecados será condenado. Será condenado? Não, né? Quem confessa os seus pecados obterá misericórdia. Ei, sabe o que significa misericórdia? Ter piedade da miséria do outro. Sabe para onde o pecado oculto vai te levar? Para uma miséria. E aí vai ter alguém que vai ter que ter piedade da sua miséria. Sabe por quê, irmãos? O pecado, a tendência dele é só destruir. É só destruir. Porque o abstrato do coração expõe o que está em oculto e revela o meu caráter incumbido de um fragmento imoral. Por quê? Porque do coração, irmãos, você não consegue manter aquilo que se ocultou. Sabe por quê? O coração por si mesmo ele não aguenta. Ele quer jogar para fora. Por si mesmo ele não suporta aquela pressão dentro dele o tempo inteiro. Porque tudo que está no seu coração que não provém de Deus, o seu coração quer jogar para fora. Porque ele não suporta a pressão. Então entenda que nada vai ficar em oculto. Eu quero parafrasear com vocês algo aqui rápido para mim encerrar a mensagem dessa forma. Qual é o meu comportamento nos hotéis que eu vou passar? Será que as funcionárias do hotel vai poder falar o que aquela sunamita falou de Eliseu? Passou por aqui um santo homem de Deus. Será que por onde eu passar as pessoas vão poder dizer assim para mim, e passou nessa rua um santo homem de Deus. Passou nessa loja aqui um santo homem de Deus. Passou nesse depósito de material de construção um santo homem de Deus. Será que as mulheres vão poder dizer isso de mim?
Será que, vamos dizer assim, dos hotéis, será que aquelas mulheres que trabalharam no hotel onde eu vou passar, elas vão dizer assim, vamos preparar sempre esse lugar, porque o santo homem de Deus vai voltar nesse lugar? Hã? Ou elas vão dizer assim, passou um vagabundo aqui, um salafrário, um homem que estava me cobiçando, mexendo comigo. Hã? Será que ela vai falar isso? Será que ela vai se escandalizar comigo? Como tem acontecido. O cara sai para pregar, para no hotel, cobiça a funcionária do hotel, quando vai se deparar, está os dois na cama. Hã? O aeromoça. Hã? Será que nós vamos um dia passar na rua e os vizinhos vão dizer assim, ali está passando uma santa mulher de Deus? Será que essa é a marca que nós vamos deixar? Ali está passando um casal santo. Ali está passando uma família de exemplo. Hã? Será que nós vamos deixar essa marca impressa? É aí que a gente entra com aquele contexto que martela na nossa cabeça. O que nós estamos aprendendo, irmãos? O que nós estamos aprendendo? O que está acontecendo conosco? Hã? Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque uma vez que você decidiu viver uma vida no seu matrimônio aprovada por Deus, você vai dar um bom testemunho da sua casa e da sua família. Uma vez que você decidiu que a sua casa será um exemplo para a rua onde você mora, você vai ter um bom testemunho. Pode ter certeza disso. Uma das coisas que tem mexido muito conosco é essa fala. Por que não chamam mais a gente para orar na casa dos vizinhos? Antigamente tinha muito isso, não tinha? Antigamente os vizinhos eram doidos que nós entrássemos nas casas deles. E por que não existe mais? Foi o Deus que me usou lá no passado que mudou? Ou os valores que Ele me deixou para me dar continuação foi alterado? Ou aquilo que era prioridade para mim já não é mais? Sabe por quê, irmãos? Porque o que está aqui, ó, vai sempre revelar aqui fora o que está sendo plantado aqui dentro. Presta atenção, irmãos. O que está acontecendo? Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui tem um casamento 100%. Mas presta atenção, a Bíblia me diz que eu tenho que ter uma boa reputação. A Bíblia diz que eu tenho que ser exemplo. Que eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ter uma boa reputação. Porque a reputação nada mais é uma arma que está afiando o meu caráter no secreto. Sabe por quê? Porque a reputação sempre vai revelar o que está sendo edificado no secreto. O secreto, presta atenção, o secreto nunca pode ser violado. Sabe por que nós vamos negociando no percurso? Porque o nosso secreto está alterado. Não temos mais temor. Então eu quero deixar essa palavra no coração da igreja, dos casais. A próxima entrada agora da nossa ministração, essa foi a segunda e vai vir agora a terceira. A terceira eu vou basear ela na fala de Noé. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no percurso da vida de Noé, aonde Noé estabeleceu os princípios, guardou os valores, porque eu sempre costumo dizer, irmãos, às vezes a gente nos pega olhando para o passado, mas o passado não é um vilão. O passado nos faz lembrar do que nós estamos se tornando no presente e naquilo que aprendemos lá atrás. O nosso retrovisor sempre nos ensina apontando para o futuro. Então o que acontece? Às vezes a gente pega um relato de um homem de Deus que fez grandes obras. E a gente pega aquelas obras e diminui ela pelos erros que ele cometeu lá na frente. Ninguém está isento de errar.
É isso não? Ninguém está isento de errar. Mas o problema não é o erro, é o caminho que você fez que te levou a cometer a tal negligência. Então a gente temos que focar não é no erro, é o caminho que eu fiz para chegar até aquele lugar que eu cometi a negligência. Então o problema não está no matrimônio, é o caminho que eu fiz que chegou a um rompimento no meu matrimônio. Então preste atenção, eu vou falar um pouquinho disso. Na próxima ministração a gente vamos tratar um pouquinho disso. Então, mantenha a integridade no seu matrimônio, marido, esposa. Mantenha a fidelidade, honra, invista. Quando a gente fala em investimento, aí alguns já pensam em investir em dinheiro. Não tem nada a ver, irmãos, isso. Dinheiro é consequência do relacionamento íntegro que você tem. Porque o dinheiro não vai edificar o seu casamento. Amém, pessoal? Em nome de Jesus.